o PET-CT é um equipamento, um dos mais modernos no diagnóstico dos tratamentos em câncer, né? Então ele nos coloca como um dos principais centros de tratamento oncológico do estado de Minas Gerais. Então a gente espera aí ser referência para todo o leste e norte de Minas, é o primeiro aparelho dessa capacidade, dessa especialidade aqui na região. Quantas cidades serão contempladas? Todo o leste e norte de Minas. Então a gente vai ser a primeira grande referência antes de Belo Horizonte. A gente está falando de um tratamento pelo SUS ou somente particular? Não, ele atende SUS, principalmente, a nossa volumetria de oncologia hoje é 80% SUS. Então ele vai abranger toda essa região, os pacientes que vão ser encaminhados dentro do sistema de regulação do Estado. A partir de hoje já está liberado, já passa a funcionar normalmente? Não, ainda não, a gente tem ainda alguns ajustes técnicos de liberação do órgão de energia nuclear, mas já nos próximos dias já está funcionando normal. A estimativa é para atender quantos pacientes ao mês e ao ano? A gente tem uma capacidade de atender, em média, 20 pacientes por dia. Mas em função de logística, porque você precisa do radiofármaco, a gente consegue atender até 10 pacientes encaminhados. Porque a gente precisa preparar no dia esse medicamento, que é o radiofármaco, e até ele chegar aqui em Ipatinga, ele vai chegar por volta de meio-dia, 13 horas, e aí a gente consegue fazer todos os exames no período da tarde. Mas na parte de medicina nuclear, a gente estende o atendimento que já é feito lá no Centro de Oncologia. Isso é diário, essa chegada desse... O radiofármaco ele é um medicamento que ele sofre a radiação para poder fazer o efeito, então todo dia ele tem que ser feito e mandado aqui para Ipatinga. Proviano, qual foi o investimento nesse equipamento e também toda essa área aqui? A gente teve o aporte de 5 milhões de emendas parlamentares do senador Rodrigo Pacheco e do então senador Alexandre Silveira, e a fundação entrou com 10 milhões aproximadamente. Então, entre equipamentos e obras, 15 milhões de investimento. O PET, junto com o Centro, não é, de Medicina Nuclear, porque ele não está sozinho, vocês vão poder visitar daqui a pouco, não é, ele completa, não é, o que havia de necessário para a gente poder entregar, não é, a melhor assistência nesse sentido de diagnóstico. Não é? Do ponto de vista de assistência, não é, ele, como o Daniel já falou, não é, ele traz uma facilidade, ele complementa o que a gente já vem fazendo hoje, não é? E o hospital, obviamente um hospital de alta complexidade, esse equipamento ele está compatível com o nosso perfil. Essa unidade do Hospital Mascunha cada vez mais aumentando, né, a gama de serviços. Sim. Hoje a gente vai passar, com o PET, a gente vai passar aí a atender um número aproximado de 2 milhões de habitantes. Não é? A gente amplia a gama de alcance da área de oncologia e, essencialmente, ao paciente do SUS, porque 80% do que a gente faz hoje na oncologia é para o paciente do SUS. Não é? Então, medicina nuclear é uma especialidade já antiga, né? A gente usa pequenas doses de radiação que são injetadas no paciente e o equipamento, o PET-CT, a cintilografia, ele capta essa radiação desse paciente. Então, na verdade, o nosso aparelho é um detector de radiação, diferente, por exemplo, da tomografia, que é um emissor de radiação. Então, a radiação na medicina nuclear está no paciente. São doses baixas, altamente seguras, e o objetivo principal da medicina nuclear é a gente ver funcionamento, metabolismo, ou seja, o radiofármaco, que é esse remédio que tem a radiação que vai estar lá dentro, né? Ele vai para células que a gente quer estudar. Então a gente vê o funcionamento dessas células, né? Então no caso do câncer, a gente vê se o metabolismo daquele câncer está aumentado, né? Então todo câncer ele consome mais glicose, açúcar, né? Então a gente consegue trabalhar esse metabolismo e ver se esse câncer está muito ativo. Então, basicamente é isso. Assim. Ou seja, o radiofármaco vai identificar através do PET scan aonde estão as células cancerígenas? Exatamente. Então, assim, né, tudo que eu vou falar de PET, que hoje é a tecnologia nova, também serve para cintilografia, que é o exame que a gente já faz lá na oncologia, né? Então, quando a gente injeta, para cada tipo de doença que eu quero ver, tem um radiofármaco específico, né? Então, para o câncer, eu uso o FDG, que é molécula de glicose radioativa, né? Porque o tumor é ávido, ele gosta de glicose, né? Então no PET a gente vê
glicose. Na cintilografia, por exemplo, a gente consegue ver metabolismo ósseo, ou seja, se você quebrou um osso, aquele lugar, o osso, ele forma mais osso. Então a gente tem um fármaco específico para ver o osso. Tem para ver o coração, tem para ver rim, tem para ver cérebro. Então, assim, para cada... o que nós queremos estudar, para cada um tem um radiofármaco específico que a gente utiliza, né, para estudar esses pacientes. A chegada desse equipamento acelera a identificação de em qual estágio o câncer está e acelera o tratamento? Então vamos lá, principalmente o PET, né? O PET, ele não serve para diagnóstico precoce, tá? Não é esse o objetivo dele. O principal objetivo do PET é a gente estadiar, né? Ou seja, ver que nível está o câncer do paciente, a gente acompanhar a resposta do tratamento, né? Acompanhar esse paciente depois do tratamento e um reestadiamento no caso de uma nova retorno da doença, né? Então, o que acontece? O PET, hoje, estatisticamente, ele muda em 30% a conduta desse paciente, inclusive gerando economia para o sistema de saúde, porque procedimentos que às vezes seriam feitos não tem a necessidade de fazer dependendo do resultado que o PET dê. Não tem risco nenhum, tá? São doses altamente seguras, né? Vou fazer uma comparação, né? A palavra medicina nuclear, o nuclear assusta todo mundo, né? A gente lembra lá de Goiânia e tal, né? Mas hoje a radiação injetada, ela é equivalente a uma tomografia. E se você pedir para alguém fazer uma tomografia, todo mundo faz sem problema nenhum, né? Então, é altamente seguro, com a vantagem que não é contraste, né? Então, diferente do que se imagina, não é contraste, é um medicamento. Então, não dá reação, não dá efeito adverso, não dá nada. E o principal, né, ganho aí, né, é esse acesso aí a ter uma resposta mais rápida ao tratamento, né? Se o medicamento está fazendo efeito, a quimioterapia, se tem necessidade de fazer uma cirurgia, né? Se a radioterapia vai funcionar melhor. Então, assim, além do paciente da região não precisar mais ir para Belo Horizonte, para outros grandes centros, que hoje nós vamos ter disponível o que há de melhor aí nessa área de oncologia, né? Em relação aos pacientes, todos os pacientes podem passar por esse equipamento ou existe algum critério, algum estado de saúde do paciente? Não, então, o PET, né, o PET é muito bom, mas ele tem que ser bem indicado, porque senão ele pode atrapalhar, né? Por quê? Porque como o tumor capta essa molécula de glicose, né, às vezes um paciente que está com uma pneumonia, tem um processo inflamatório que também capta glicose, vai captar também. Então, são exames que têm as indicações específicas, aí os colegas oncologistas, né, eles sabem muito bem quais são essas indicações, e para esses pacientes, esses tipos de tumores, o PET é excelente. Agora, se não tiver indicação, tudo que é demais, às vezes, você pode atrapalhar em vez de estar ajudando. Como é um serviço novo, né, que está sendo agregado aí à Fundação São Francisco Xavier, mudanças, né, estão sendo feitas, tanto estruturais, vocês vão ter a oportunidade de fazer a visita agora, como de processo, né? O Dr. Daniel é a nossa referência técnica do setor e tem treinado, né, todos os colaboradores para que a gente possa prestar assistência aos pacientes da melhor maneira possível. A gente amplia a nossa área de atuação. Até hoje a gente atuava em 66 municípios do estado de Minas e com o acréscimo do PET-Scan, ou PET-CT, a gente amplia esse atendimento, atendendo, como o Flaviano disse, o leste e o nordeste e norte de Minas Gerais.